A gente começa lendo Mateus capítulo 24, versos 29 e 30. Um texto que é esclarecedor sobre a volta de Jesus. Aliás, ele mesmo falou, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! Por esta palavra tão esclarecedora, didáticas do Senhor Jesus Cristo, falando de sua própria vinda. Conforme a gente já aprendeu, ele sempre se auto-identificava, se autodeclarava Filho do Homem. Por isso que ele fala, então se verão, ou se verá, o Filho do Homem vindo nas nuvens. Aleluia! É disso que nós estamos falando em Apocalipse, dentro de nosso tema, Apocalipse para Todos. O livro começa se esclarecendo, dizendo, explicando para nós o que quer dizer Apocalipse. Já tornou-se um costume associar a palavra Apocalipse com tragédias, visto que o livro fala, sim, de tragédias, pois fala que antes da volta de Jesus, conforme ele mesmo falou no seu sermão que a gente acabou de ler, ele falou que haverá um tempo de tribulação. E ele mostrou que ele virá após esta tribulação. Mas isto não quer dizer que a palavra Apocalipse, ela define, ela quer dizer tragédias. Não, a definição é esta: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Olha a explicação, a definição daquilo que é a palavra Apocalipse e o porquê, a finalidade deste livro. Deus disse que é para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Mas é isto aqui que gera aquele questionamento que a gente já falou no vídeo de ontem. Mas que brevemente é este, pastor? Brevemente já faz mais de 2000 anos e ele não veio. Não se esqueçam de que o próprio Jesus
quando ele deu início ao seu ministério, ele começou dizendo: é chegado o reino de Deus. João Batista já tinha dito: o reino de Deus está próximo. E Jesus disse: é chegado o reino de Deus. Olha, nós não devemos estudar profecias com aquele espírito especulativo. Também não devemos ficar naquela: olha, Jesus está voltando. Desde que eu era jovem, eu ouvia hinos que diziam: o rei está voltando. É claro que estes autores, eles tinham a finalidade de despertar no povo aquele senso de vigilância. Jesus, mesmo em seu sermão profético, ele foi falando de sinais, e sinais que antecederiam a sua vinda. E os discípulos estavam atentos, ouvindo, pois foram eles que perguntaram para Jesus: que sinal o Senhor nos dá da sua vinda? E logo após ele dar em resumo estes sinais, ele disse: mas acautelai-vos, não vos deixeis enganar, porque virão falsos cristos. E ele foi detalhando os sinais, e depois ele ainda disse: mas ainda não é o fim. E no final do seu sermão profético, a gente descobre que o resumo de tudo, o espírito do seu ensinamento, era a vigilância. Então, nós temos o grande compromisso de estudar profecias, de andar com Deus, não apavorados, não se complicando com acontecimentos, não criando falsas esperanças, mas o nosso compromisso é a vigilância. Ele ensinou no final do seu sermão profético, a gente percebe que o que ele estava querendo dos discípulos, querendo de nós, é que nós sejamos vigilantes. E ser vigilantes não é ficarmos ansiosos. Nós devemos estudar profecias para alimentar esse espírito de vigilância, nos edificar e falar para aqueles que não têm esperança. Mas cuidado com essa expressão: o rei está voltando, porque ela tem no seu espírito real o alvo de nos preparar, de nos levar à vigilância, mas não aquele espírito de que cria nos ouvintes aquele senso de que negócio é esse?
o rei está voltando e nunca chega. Nada disso. O Apocalipse mostra, logo no primeiro verso, que ele é a revelação de Deus, que a finalidade dele é nos fazer vigilantes, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo e ele ainda não veio, mas ele está dentro de mim, ele está dentro de nós e também não haverá mais outro império, não haverá mais o governo do homem. Jesus voltará e ele vai instalar o seu reino, composto pela sua igreja, pelo seu povo, pois ele já nos fez reino e sacerdotes para Deus. Está escrito em Apocalipse 1:6. Ele nos fez, ele nos comprou com o seu sangue e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? E a gente vai continuar absorvendo destas palavras aqui. O tempo está próximo. Nós iremos ter lições magníficas desse tempo próximo que ainda não chegou. E nós vamos parar de ansiedade e vamos ser vigilantes e esperar a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém.